Estamos aqui mais uma vez no MDD, o seu podcast sobre economia e finanças. O Mapa do Dinheiro busca explicar de uma forma simples, sem economês, como você pode aproveitar melhor as leis do mercado e também melhor o seu dinheiro e as oportunidades. Nessa primeira temporada, nós temos aqui, você que já nos acompanha deve saber, um nome de peso, um nome muito relevante, que compartilha o seu conhecimento com a gente, que é o professor Márcio Dourado. Seja bem-vindo, Márcio Dourado, a mais um episódio do MDD. Olá, Gederson. Saudações aí a toda a audiência do MDD, o Mapa do Dinheiro, cada vez mais esclarecendo sobre economia, sobre finanças, sobre como lidar com o dinheiro e mostrar que entender sobre finanças é importante para sobreviver nesse mundo cruel. Você viu aí, né, pessoal? Nunca foi tão importante entender sobre economia, sobre finanças. Então acompanha a gente aqui no MDD, que eu, Gederson Wagner, o apresentador do programa, vai discutir com o Márcio Dourado hoje sobre inflação. Como isso atinge o seu bolso, atinge o seu negócio, atinge o seu dinheiro. Então vem com a gente no MDD que você vai descobrir isso de uma forma simples e prática. Márcio Dourado, hoje vamos falar sobre inflação. Tem muita gente que tem medo desse nome, né? Inflação, ela é um fantasma que ela assombra as pessoas e o brasileiro em si, ele é muito escaldado com inflação. Infelizmente, a maior experiência inflacionária do mundo moderno, do século XX, ela aconteceu no Brasil. Então, isso torna a inflação ainda muito assim. Os mais jovens talvez nem tanto. Às vezes ficam falando assim, mas o que esses coroas que estão no Banco Central ficam o tempo inteiro falando de inflação? Por que eu tenho que escutar falar de inflação no jornal, na rádio, o tempo inteiro? Bem, pessoal, para vocês terem ideia, entre 1960 e 1995, estou falando de 35 anos, uma parte da nossa audiência não tem isso de idade. Então, falando desses 35 anos, o Brasil teve mais de 2 quatrilhões% de inflação. Alguém fala, quatrilhão? Senhora, Tenta desenhar isso, que está aí do outro lado. Aí, se tiver com tempo, põe assim, ó. Põe 2, quer dizer que são 2 quatrilhões, 000 mil, 000 milhão, 000 bilhão, 000 trilhão, 000 quatrilhão. Não Ou cabe seja, no Chamex. o Brasil teve isso de inflação. Então, a gente discute inflação até hoje. O Brasil, por exemplo, recentemente tem passado por alguns surtos inflacionários. Então, por isso que esse fantasma nos assombra tanto. Esse fantasma nos assombra ao ponto de determinadas manias, que são inclusive passadas de geração para geração, são manias de tempos inflacionários. Quer ver uma delas? Diga. Por que a gente tem, numa cidade grande, pega aí, sei lá, São Paulo, Goiânia, Rio de Janeiro, você tem pessoas que costumam ter um freezer dentro de casa e comprar carne para o mês inteiro, sendo que a pessoa passa todo dia, toda hora na porta do supermercado, de um açougue. Inflação. Antigamente, por exemplo, as pessoas, até hoje, as pessoas recebem uma vez por mês. Agora, imagina só o seu dinheiro se desvalorizando 90% no mês. 90%, ou seja, você ganhou R$1.000, se você segurar esse dinheiro até o final do mês, você vai comprar o que compra R$100. Imagina só isso. Então, quer dizer, a pessoa corria do supermercado, eu tenho lembranças da minha infância. A geração com isso. Boomers, né? Que foi quem nasceu depois da Segunda Guerra Mundial ali, que viveu muito isso. A geração Millennials pra frente. Um pouquinho da Millennial viveu. Viveu, mas bem na infância ali, né? Isso. Não tem muita lembrança. Eu me incluo nessa geração, né? E aí eu lembro que meu pai recebia o salário e no dia que ele recebia a gente esperava ele, todo mundo com sapato de sair e tal, que nós íamos pro supermercado. E aí eu achava aquilo um evento familiar e tudo. Hoje eu vejo isso com uma tristeza tão grande, sabe por quê? Porque se a gente deixasse para comprar no dia seguinte, os preços já estariam remarcados. Ou seja, o poder de compra do salário do meu pai que ele recebeu naquele dia já não seria o mesmo. Então, isso é inflação. Então, as pessoas iam lá e compravam.
Eu lembro de pessoas que Ninguém juntava dinheiro, Ninguém né, juntava Márcio? dinheiro, as pessoas iam lá e enchiam o freezer, compravam uma vaca quase. As pessoas e colocavam acumulavam ali, produtos. porque simplesmente aquele dinheiro ia perder o poder de compra. Eu vi gente de pessoas comprando e guardando, e era até perigoso. Combustível dentro de casa, a pessoa ia lá, comprava gasolina no dia que recebia e guardava dentro de casa. E os meninos da rua soltando bombinha perto. Mas isso aí já é outro detalhe, né? Eu era dos meninos da bombinha. Então, assim, tudo isso então são coisas que a inflação trouxe para o nosso país, por isso que a gente é tão escaldado com a inflação. Mas a gente pensando assim, o que é a definição de inflação, para o pessoal que está nos acompanhando, Claro, Márcio Dourado, o que significa inflação? eu vou falar no economês e depois a gente traduz o economês. Pode ser? Exatamente, Então vamos isso lá. aí. A inflação, se você abrir qualquer livro de economia, se você abrir o livro do Menkil, do Vasconcelos, do Pindic, está lá assim. A inflação é o aumento contínuo e generalizado dos preços. É isso é inflação. Alguém fala, tá, beleza, então a gente vive inflação o tempo inteiro. Ok, agora, se ele for contínuo e generalizado, ou seja, se estiver subindo muito e em todos os produtos. Então, o que acontece? Quando os preços estão subindo muito e ele é generalizado, ele não está localizado, por exemplo, só num setor da economia, só num produto. Não foi só o combustível, Não foi só o combustível, não foi só a carne, não foi só o tomate, ele está em tudo. Isso é inflação. Então, mas resumindo, a inflação, então, ela faz o quê? Ela faz com que as coisas que custavam um tanto passem a custar mais do que custavam anteriormente. Consequentemente, a inflação também pode ser definida como a perda do poder de compra da moeda. Uma vez que, se os preços estão mais altos e com uma nota de 100 eu comprava tantas coisas, à medida que se tem inflação, com a nota de 100 eu vou comprando menos coisas, ou seja, o dinheiro, apesar de estar escrito nele 100 reais, no caso da nota de 100, então ele está perdendo esse valor. Portanto, a inflação significa a perda do poder aquisitivo, do poder de compra da moeda. Por isso que ela pode ser considerada aí algo tão cruel, porque ela corrói o poder de compra, ela corrói o poder de se sonhar muitas vezes. Você que está nos acompanhando, você já fez isso? É uma curiosidade que eu tenho se alguém que está nos acompanhando já fez essa questão que você trouxe de tudo que ganhava, comprava e juntava, ou se ainda tem esse costume, né, por ver os avós fazer, os pais fazer. Se você já fez isso, comente aí para a gente entender, né, a sua realidade, né, dentro da sua casa, o que você faz com isso. Mas a gente pensando em inflação com esse nome, todo mundo acha que inflação é uma coisa ruim, né, Márcio Dourado? Mas a inflação, em algum momento, ela pode ser bom para a economia? É interessante a sua colocação. Para você, eu vou trazer para uma questão política. Podemos? Podemos. O governo ele tem políticas para controlar a inflação. E aí uma das políticas, ou a principal política, é a chamada política monetária. Olha só como a coisa se liga. Monetária vem de money, certo? Então a política monetária é uma política para direcionar a inflação. E a política monetária ela é guiada por metas de inflação. Então, hoje, no dia que nós estamos gravando aqui esse episódio, que você está vendo aí no conforto da sua casa, do seu trabalho, do seu carro, a meta de inflação do Brasil ela é de 3%. Alguém fala assim, nossa, mas o certo era a meta de 0%, porque a inflação é ruim. Então, quer dizer o quê? Se a inflação fosse de tudo ruim, a meta seria 0%. A meta é de 3% com um piso de 1,5%, ou seja, a inflação tem que ser de no mínimo 1,5% e um teto de 4,5%, ou seja, admitindo 1,5% para cima e 1,5% para baixo. Então, significa que inflação zero ou deflação, que é a inflação negativa, também é um problema para a economia. Porque os preços, naturalmente, eles têm que se ajustar por uma série de coisas. Nós temos fenômenos econômicos que não param de acontecer. Esses fenômenos econômicos, eles são, por exemplo, safras, entre safras. Então, você tem a época do ano que chove muito e que está bom para produzir leite, por exemplo, consequentemente, o preço do leite cai. Depois você tem a época da seca, que é natural, metade do país, metade do Brasil não chove em determinada época do ano, então você tem menos oferta de leite, o preço do leite vai subir. Isso mexe um pouquinho com a inflação.
Então você tem a época do tomate, e depois você tem a época da entre-safra do tomate, que só produz tomate em estufa, e tomate você não consegue guardar tomate, por exemplo, fresco e tal. Ou seja, então tudo isso faz com que a inflação ela tenha o seu movimento natural. Por isso que, no Brasil, a meta de inflação ela tem um mínimo, um piso de 1,5%. Portanto, inflação ela não é de tudo ruim. Ela é ruim na medida em que ela estoura. Olha só que essa meta ela é de 3% e admite 1,5% acima, ou seja, pode chegar em 4,5%. Só que quando ela estoura tudo isso aí ela começa a prejudicar a economia como um todo. Então ela pode ser boa, mas na maioria das vezes ela é prejudicial, uma vez que a inflação, a incidência da inflação, ela atinge de sobremaneira os mais pobres. Por que, Márcio Dourado, que ela atinge os mais pobres? Vamos esclarecer para o pessoal que está nos assistindo por que a inflação, quem sofre mais é os mais pobres. Assim, você falou primeiramente antes de você responder, quero fazer um comentário sobre o que você falou agora. Essa questão da oferta e demanda, de safra, tempo, né, alguns fenômenos que não são controlados e que influenciam a economia. Só que a questão da inovação também ela é um fator que vem influenciando muito a economia, porque a inovação com o uso de tecnologia se cria muitos novos produtos. Então, antigamente tinha poucas opções para as pessoas consumirem e hoje existe milhares de opções. Se me permite uma parte, não só novos produtos, mas até formas novas de produzir produtos antigos. Então, a inovação ela é uma chave, inclusive, é um remédio contra a inflação, contra algumas altas de preços, porque ela não trabalha só criando produtos, ela trabalha melhorando formas de se produzir produtos já existentes, isso aumenta a oferta. Se aumenta a oferta, isso tira entre safras, por exemplo. Eu posso afirmar para você, uma área assim que eu dou muito palpite, por exemplo, que a gente usa muito de exemplo na economia para falar de inflação, que é a própria agricultura. Graças à inovação, por exemplo, uma lavoura ótima que antigamente produzia 45, 48 sacas de soja por hectare, hoje produz 70 sacas de soja por hectare. No mesmo hectare, mesmos 10 mil metros quadrados. Mas o que é isso? Se alguém a pessoa pensa assim que soja você joga lá na terra e dá, não. Isso é inovação no campo. É inovação em cultivares, na forma de cultivo, na forma como ela absorve nutriente. Graças, por exemplo, à inovação no campo, já ainda trazendo pela soja, por exemplo, um grupo de pesquisadores brasileiros descobriram na década de 80 uma bactéria. Aí fala, bactéria é coisa ruim. Não, uma bactéria linda, chamada Bradyrhizobium japonicum. Que nome lindo também. Lindo também, né? Essa bactéria, ela faz o seguinte, se você pegar para toda planta, a adubação básica, N de nitrogênio, P de fósforo, K de potássio. Então, NPK, nitrogênio, 71% do ar atmosférico é nitrogênio. Só que as plantas não conseguem absorver, então você tem que ir lá e gastar com adubo. A bactériazinha que pesquisadores brasileiros descobriram, inovação, ela consegue transformar o nitrogênio que está no nosso ar em adubo nitrogenado para a soja. O Brasil, países no geral economizam bilhões por ano com isso e se consegue produzir mais e isso reduz a inflação, por exemplo, em combustíveis que são derivados da soja, em alimentos que são derivados da soja. Portanto, meu caro Gederson, a inovação também é um remédio para a inflação. E na medida em que se incentiva a inovação, na medida em que se busca novas maneiras de fazer as coisas ou fazer novas coisas, então se tem também remédios aí contra a inflação, pois se aumenta a oferta de diferentes bens e serviços. Desculpa pelo meu à parte, mas quando eu falo de inovação, eu sei que você é apaixonado por isso. Sim, inclusive alguns economistas falam que, não sei se você também pensa assim, vamos descobrir isso agora, né, Márcio Dourado? Mas que a inovação ela é o motor central do desenvolvimento econômico. Eu acho que é um dos. Né? É um dos motores. A gente teve o pai da inovação, um economista austríaco, né, o Schumpeter, e ele falava que a economia ela vive de ciclos. E a inovação ela tem dentro de si algo que nós chamamos de a destruição criativa. E isso é fantástico, porque isso move os ciclos da economia.
são o quê? São as corridas. Então, por exemplo, a gente viveu recentemente uma corrida pelos chips, agora uma corrida pela tecnologia de inteligência artificial, vamos ter corrida, já tivemos corrida do espaço, ou seja, toda inovação, então, ela demanda, todo salto de desenvolvimento, ela demanda uma corrida que é precedida, então, de inovação. Para quê? Para quem tem aquela coisa nova, aquele processo, aquele produto novo, vai chegar primeiro e vai conquistar esses mercados. Portanto, voltando ao tema central de hoje, a inovação, ela é um grande remédio contra a inflação, na medida em que ela aumenta a oferta de produtos, a oferta de bens e serviços, da forma de fazer as coisas. Agora vamos entender por que o pobre é o que mais sofre no processo inflacionário. Claro, o pobre a população de mais baixa renda, ela tem uma característica, e essa não é a característica do pobre brasileiro, não. Você tem o pobre dos Estados Unidos, o pobre da China, o pobre da Inglaterra, todo... Pobre é pobre em qualquer lugar, né? Mas eu preferia ser pobre em Paris, falando tudo inglês. Bem. Tudo bem, né? Mas, assim, quando a gente fala de pobre, todos nós, Gederson, nós temos uma cesta de produtos que nós consumimos. Eu tenho minha cesta de produtos, você tem a sua cesta de produtos, só que uma característica em comum. Quanto mais pobre é a pessoa, mais a cesta de produtos, então, está no básico. Então, se você for na casa de uma pessoa que ganha o mínimo, recebe ali aquela subvenção governamental, algo assim, e ganha o mínimo e sobrevive com aquilo, então a sua renda está tomada ali por alimentos, e alimentos básicos, não tem leite condensado ali. Ali vai ter arroz, feijão, farinha, sabe, de vez em quando um macarrãozinho, um molho, de vez em quando uma salsicha, uma carne moída. Então, toda vez que se tem surtos inflacionários, então a pessoa, quanto mais pobre, ela tem que fazer renúncias. Por quê? Porque o que ela compra naquela cesta de produtos, ela vai deixar de comprar alguma coisa. Então, se você pega uma pessoa mais remediada, digamos assim, então ela aperta um pouquinho ali, ela larga um lazer, ela larga um supérfluo para comprar comida, para comprar arroz, para comprar carne. O pobre não. Se o pobre já gasta tudo com o básico, então quando a inflação vem e sobe o preço de tudo e a renda dele está estagnada em X, pura e simplesmente o mais pobre vai ter que parar de consumir. Por isso que a inflação ela é muito mais cruel com o mais pobre do que com as classes média, com a classe alta, com a classe mais remediada. Não estou falando que não atinge essas classes, atinge todas as classes sociais. Só que um processo inflacionário é algo muito mais cruel para as pessoas de baixa renda, pois faz com que essas pessoas elas tenham que renunciar ao consumo de coisas básicas. Na matemática simples, Márcio Dourado, o pobre ele é obrigado a deixar de consumir. A inflação atinge ele dessa maneira. Agora, se você tem dinheiro juntado, se você tem dinheiro no banco, se está sobrando dinheiro no seu orçamento, quando a inflação chegar, o que você vai ter que fazer é gastar mais. Ou você, às vezes, diminuir um pouco o seu padrão de vida. Mas se você quiser manter seu padrão de vida, você vai ter que juntar menos dinheiro e gastar um pouco mais de dinheiro. Então você não sofre tanto como uma pessoa que não tem opção de gastar mais dinheiro, né? A única opção para ela é não consumir mais, porque ela não consegue comprar, ou precisa de ajuda do governo ou de familiares. Isso mesmo, e eu estou tratando aqui, mas eu estou falando disso em um país em que boa parte da população está nesse andar de baixo, infelizmente. Então, quando você tem um país que tem muitos pobres, o impacto social da inflação ele é muito grande. Se você pegar, por exemplo, o país, vou citar aqui um país totalmente fora da curva, como por exemplo a Suíça tem pobre, só que lá tem uma classe média muito grande. Então, um surto inflacionário não impacta tanto assim. Então, quanto mais população no extrato pobre, esse extrato se escreve com S, inclusive, tá bom? Então, nesse extrato... É extrato de tomate. Não. No extrato ali de mais baixa renda que se tem, mais impactante é a inflação. Por isso que se tem que ser, os governos, os planejadores de políticas, eles têm que ser muito diligentes quanto à inflação. Tem que ser combatida, tem que ser vigiada. No Brasil, se eu não me engano, mais de 95% da população ganha menos do que R$5.000.
É mais ou menos por aí, sabe? Então, Então, 5 mil reais hoje para você, hoje para a pessoa que, se ela tiver um automóvel, ela pagar um aluguel, ela tiver uma parcela de casa assim para fazer a compra do supermercado, tiver uma família, 3 pessoas em casa, é muito difícil você viver com 5 mil passa reais. aperto, a pessoa passa aperto, né? Então, mas esse é o mal da inflação para os pobres. E você que está nos acompanhando, eu queria que você compartilhasse esse conteúdo com alguém, porque o nosso propósito aqui com o MDD é levar conhecimento sobre economia e finanças, porque nós acreditamos que educação é o primeiro degrau que você tem que escalar para você ter mais oportunidades, você ter mais consciência de como isso te afeta e tomar melhores decisões. Porque quando a gente fala da pessoa ser pobre, Márcio Dourado, a gente fala de inflação, a gente está falando sobre inflação aqui, mas a única forma do pobre ganhar mais dinheiro é aumentando o valor da sua mão de obra, da sua produtividade. Seria essa? Nem tanto, assim. O que acontece? É a melhor forma de se sair do ciclo de pobreza. Aqui eu posso tratar da pobreza em nível de política e eu posso tratar da pobreza em nível individual. Nas duas eu chego no mesmo lugar. Em nível de política, como fazer um país diminuir sua pobreza? Melhorando o acesso das pessoas a meios que façam com que elas fujam desse círculo, ou seja, programas de qualificação, melhoria de infraestrutura de trabalho, melhoria de níveis de emprego com a qualificação e a capacitação desse emprego. Agora, individualmente, para a pessoa sair do ciclo da pobreza, ela deve fazer o quê? Ela deve agregar valor ao que ela faz. Então, não querendo desprezar determinadas profissões que muito bem nos atendem, mas quanto mais baixo o nível de especialidade, de escolarização da profissão, menos ela vai ganhar. Isso vale para qualquer coisa. Alguém pode citar aí, por exemplo, um pedreiro que ganha muito dinheiro. Tem até aquela piada, né? Estava construindo recentemente, e aí o pessoal fala assim: você pensa que você é pobre, que o pedreiro é pobre, até você precisar de contratar um pedreiro e ver que o pobre é você. Mas o pedreiro ali, ele é especializado, e não é qualquer pedreiro que ganha dinheiro assim, não. Primeiro o camarada tem que começar como ajudante, ganhando na diária e tal. Então, quanto mais especializada é a mão de obra e ela consegue níveis diferentes de produtividade, mais essa mão de obra ela tende a sair da pobreza. Portanto, a chave para sair da pobreza, eu costumo afirmar, resumindo tudo, é o conhecimento. Então, se a pessoa ela consegue se especializar em determinada área, a pessoa fica boa naquilo que faz e consegue vender aquilo que faz, e seja qualquer coisa, a gente pode ser apertar um parafuso, pode ser chegar num lugar e dar uma aula de economia. O que a pessoa fizer, na medida que ela se especializa e que ela tem qualidade para isso, o valor dessa mão de obra sobe. Então, é uma das maneiras de se sair da pobreza. É por isso que é importante o nosso trabalho aqui com o MDD, né, Márcio Dourado? A gente levar esse tipo de conhecimento para as pessoas, não só sobre economia e finanças, mas elevar, de alguma forma, o nível de consciência de vocês que estão nos assistindo. Porque a inflação é algo que a gente não consegue correr, mas a gente consegue, de algumas formas, se proteger, né, Márcio Dourado? E a questão inflacionária, Márcio, existe a inflação generalizada, mas tem pessoas que existe a inflação personalizada também, porque a inflação ela pode me atingir de uma forma mais drástica do que você. Nós temos inflações diferentes, digamos assim, e medidas diferentes de inflação, né? Então, a inflação ela tem algumas medidas diferentes, algumas formas diferentes de lidar. Eu quero começar então tratando dos tipos de inflação. O primeiro tipo de inflação que se tem é a inflação de custos. E a inflação de custos ela é bem fácil de entender, na medida em que os custos, ou seja, as coisas que produzem outras coisas vão subindo, aqueles preços eles são repassados. Por isso que se deve ser tão cuidadoso com aumentos em energia elétrica. Por quê? A energia elétrica está na planilha de custos de tudo que você pensa. Desse estúdio aqui em que a gente está gravando, do estúdio Sigma, aqui onde nós estamos gravando esse episódio, a planilha de custos deles está lá, energia elétrica, essas luzes que estão aqui agora. Ao lugar que produz o cafezinho. O café é torrado
no moedor elétrico. Então, a inflação de custos, ela é a primeira e ela tem que se tomar muito cuidado. É por causa, Gederson, dessa inflação de custos também, dentre outras coisas, que se tem que vigiar, por exemplo, o preço do dólar. Porque boa parte dos custos de produção de determinadas cadeias produtivas, ele é dolarizado. O nosso pãozinho é feito de trigo, que é importado, ou seja, se aumenta o preço do dólar, aumenta o preço do trigo, aumenta o preço do pão. E por aí vai. Então, quer dizer, a inflação de custos é o primeiro tipo de inflação. Depois a gente tem uma inflação que ela é considerada a menos ruim das inflações, ainda assim é ruim, que é a inflação de demanda. A inflação de demanda também é simples de se entender. Quando muitas pessoas querem comprar determinado bem, ou adquirir determinado serviço, ou contratar determinado serviço, e a oferta ela não acompanha. Então, por que ela é menos ruim? Pelo menos as pessoas estão correndo atrás, estão comprando as coisas e tal. E às vezes pode ter surtos de demanda. O que é um surto de demanda? Sei lá, acontece uma pandemia e as pessoas precisam urgentemente de comprar máscaras, produtos para se proteger e tal. Então, os preços dessas coisas sobem muito. E isso a gente pode chamar de inflação de demanda também. Então, a inflação de demanda, ela se dá por surtos ou o brinco que fulana saiu na novela. Então, isso é inflação de demanda. O terceiro tipo é a inflação inercial. Aí eu vou te lembrar, né? Segundo ano do ensino médio, você tem lembranças do segundo ano do ensino médio? Tem lembrança. Então, você lembra da lei da inércia de Isaac Newton? Lei da inércia. Então, a lei da inércia era aquela que o meu professor, para explicar, ele pôs a gente no ônibus e freou de uma vez. É sério, eu estudei num colégio muito louco e o professor pôs a gente no ônibus. Teve aula prática, literalmente, a gente tinha muitas aulas práticas nesse colégio e tudo, hoje lá é Instituto Federal. E o professor pôs a gente no ônibus, a gente ia para uma viagem e tudo, de repente ele pediu para o motorista frear de uma vez e todo mundo foi lá para frente. Aí o motorista foi, né, levantou e falou: vocês viram aqui? Essa aqui é a lei da inércia. Vocês tendem a continuar em movimento mesmo quando o ônibus reduz a velocidade. Eu achei legal, sabe, a explicação do professor, depois que meu galo passou e tal. E aí, quando a gente... Mentira, ninguém teve galo, não. Então, quando essa lei... A inflação inercial é o quê? Quando os preços estão subindo e isso vem contínuo, então o próprio vendedor, o próprio produtor, ele já passa para frente um preço que ele acha que vai vir. Ou seja, a inflação inercial. Então, eu comprei esse copo por R$1 no mês passado, por 90 centavos no mês anterior e por R$1,10 esse mês. Eu já coloco ele à venda como se eu fosse comprar ele mês que vem por R$1,20, por R$1,25. Por quê? Porque eu já estou passando o aumento que eu acho que vai ter. Essa inflação... antecipa a inflação através da previsão por comportamentos e padrões anteriores. Inercial. E por último, a gente tem uma inflação, dependendo do livro, ela nem consta nesse livro, alguns livros constam, que é a inflação estrutural, que é a inflação causada pela falta de estrutura produtiva. Então, como não se consegue muitas vezes ter, só que ela pode ser diluída em inflação de demanda junto com inflação de custos. Então, a inflação estrutural é, por exemplo, a falta de estradas para escoamento de uma produção, falta de portos para abastecimento de cadeias produtivas, isso aumenta preços. Então, isso dependendo do livro, isso é conceituado como inflação estrutural. Esses são os principais tipos de inflação, Marcelo Dourado? Ou são só esses os tipos de inflação? Praticamente são só esses. Se você procurar aí, você vai conseguir encontrar alguns outros. Dependendo do autor, eles vão dar o nome, mas 98% dos casos de inflação vão se enquadrar dentre essas inflações. E aí, Gederson, eu queria fazer uma pergunta agora para você. Vamos lá, então. Na sua casa, você compra fraldas na sua cesta de produtos? Ainda não. Ainda não? Ainda pois é, não. você não é tão feliz assim, sabe? Eu gasto dinheiro com fraldas. Agora me conta, um aumento no preço das fraldas, desculpa eu ter invertido agora e eu perguntar, um aumento no preço das fraldas causa inflação? Causa inflação. Mas causou inflação para mim, eu tenho filhos que usam fraldas,
por enquanto, tá? Eu tenho filhos que usam fraldas, você não tem filhos que usam fraldas. Aumenta o preço da fralda, então mexeu na minha inflação e não mexeu na sua inflação. Esse é o ponto que eu tinha falado aqui para você, Isso, das inflações personalizadas ali, né? Individuais. Justamente. Só que nós dois trabalhamos no mesmo lugar, nós dois temos o mesmo sindicato que vai lá negociar o nosso dissídio anual, que está lá na Constituição Federal, que fala que o trabalho ele tem que ser remunerado e tem que ser corrigido pela inflação. Mas espera aí, como é que o governo ou o nosso sindicato ou o nosso patrão vai dar o aumento para o Gederson, que não tem fralda, e para o Márcio, que tem fralda, se o preço da fralda subiu? Ou seja, tem o índice de inflação Márcio e o índice de inflação Gederson? Não. Até tem, dá para calcular, mas o índice mesmo não tem. A própria pessoa pode ir lá, né, nas fontes e pesquisar. Agora você imagina, 200 e tantos, não vou aqui precisar número, mas assim, a última vez que eu olhei, 214 milhões de brasileiros. São 214 milhões de economias, de inflações. Portanto, meu prezado, não tem como ter uma inflação. Eu tenho a minha inflação personalizada. Eu sei que se subir preço de lata de leite que coloca na mamadeira e de fralda, eu estarei mais lascado. Tá? Você tem seus itens que você consome mais também e isso é normal. Agora, então, como não tem como a gente personalizar essa inflação, que tal criar índices inflacionários? Portanto, os índices inflacionários, eles são uma medição. Então, a medição ela vem por média de toda a população da inflação. Então, se você que está aí do outro lado, às vezes não sabe o que é aquele tanto de sigla, eu explico para você. Então, você tem, por exemplo, as principais são IPCA. A principal é a IPCA, Marcelo? Hoje em dia, sim. IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Só isso. Ele é medido pelo IBGE. E o que é o consumidor amplo? Os caras fizeram um estudo e a partir desse estudo, esse estudo é internacionalmente reconhecido, só para constar. E a partir desse estudo, então, se tem a média. Então, você tem a média de produtos consumidos por famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos. Aí que está a distorção que eu acho no IPCA. Cara, 40 salários mínimos é muito dinheiro. Mas é a média. Então, você tem pouca gente lá nos 40 e mais gente no 1. Ok. Então, que ganham de 1 a 40 salários mínimos em diferentes regiões do Brasil. Por exemplo, e aqui eu não estou sendo xenófobo de forma alguma, tá bom? O IPCA que calcula o índice inflacionário, quando ele tem o peso lá no Nordeste, tem um pouquinho mais de farinha do que, por exemplo, em Goiás. De Goiás não tem piqui não, tá bom? Não, mas, por exemplo... Então, a inflação do piqui não acontece aqui. A de São Paulo, por exemplo, tem um peso moradia mais alto do que a de Goiás, por exemplo, porque moradia lá pesa mais. Então, a inflação ela pega essa média de peso. A partir disso, então, eu tenho o IPCA, por exemplo, que é um índice que vai pegar a realidade da minha família com a minha compra e a realidade da sua família com a sua compra. Depois eu tenho o IGPM. O IGPM, por sua vez, ele é medido pela Fundação Getúlio Vargas. É o Índice Geral de Preços Médios. O IGPM ele é mais dolarizado, digamos assim, porque ele pega médias de determinados setores. Também é um outro índice importante. Eu tenho o INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O INPC, ele também é calculado pelo IBGE, só que ele já é diferente do IPCA. Às vezes eles batem ali no número próximo e tal. Por quê? O INPC, ele pega o Índice Nacional de Preços ao Consumidor em famílias que ganham de 1 a 8 salários mínimos em 12 regiões metropolitanas, mais as cidades de Goiânia e Vitória. Ou seja, eu tenho essa média por 12 regiões metropolitanas, mais Goiânia e Vitória. Por que isso? Para se calcular como é que está a média de preços. Por isso que, às vezes, eu tenho inflações que são diferentes. Aí eu tenho outros índices, aqui eu posso passar o dia inteiro falando índice para vocês. Mas aqui eu vou citar um índice, por exemplo, setorial. Quem compra um imóvel na planta, por exemplo, e eu brinco que agora eles não estão vendendo nem imóvel na planta mais, estão vendendo imóvel na semente, né?
vê lá um índice e fala, ué, INCC, o que é isso? Índice Nacional da Construção Civil. Ou seja, tem uma medição dos preços da construção que atualizam o valor do imóvel na planta. Por que isso? Porque quando a construtora te vende o imóvel até ela entregar, se o preço do cimento dispara, por isso que a correção pelo INCC protege ela do preço, da oscilação do preço do cimento, da oscilação do preço do ferro e por aí vai. Portanto, Gederson, nós temos diferentes índices, cada índice capta a inflação de uma maneira diferente, mas seria uma coisa impossível de se ter o IMI, Índice Márcio de Inflação, o IJI, o Índice Gederson de Inflação. Seria bastante complicado, né? Nossa Senhora, muito. Na verdade, a gente tem que buscar formas, né, de ter esse conhecimento amplo do que é a inflação, do que esses índices afetam, mas a matemática simples, eu acredito, até para quem está nos acompanhando, a gente buscar formas de ganhar mais dinheiro e, se a gente já consegue juntar dinheiro de alguma forma, que esse dinheiro renda mais do que a inflação, né, Márcio Dourado? Então, a matemática simples, eu acho, da lição da economia poderia se resumir a isso. Mas em relação às causas e efeitos da inflação, quais são as principais causas de inflação hoje, Márcio Dourado? Vamos lá. A inflação ela tem uma série de causas e hoje em dia a gente tem visto aí causas novas para a inflação a partir da globalização. Mas as causas clássicas da inflação, elas começam... Inclusive, você que está nos acompanhando, se você ainda não assistiu o episódio sobre globalização, já está no nosso canal, tá bom? Curte aí o nosso conteúdo e vai lá e acompanha o nosso conteúdo sobre globalização, que ficou muito bacana também. Então, a primeira causa da inflação, ela é o excesso de demanda ou a ausência de produtos. Então, essa é a causa clássica da inflação. Só que aqui, ela pode ser alimentada por algumas coisas. A demanda, ela pode estar só porque tem demanda mesmo, ou ela pode estar artificialmente alimentada. Você é um cara que economiza, eu sei, mas assim, a pessoa comum, quando tem dinheiro, faz o que com dinheiro? Gasta. Gasta, né? Então, se a pessoa comum, quando tem dinheiro, gasta dinheiro, então uma das primeiras causas da inflação é o excesso de meio circulante. O que é excesso de meio circulante? Muito dinheiro correndo, muito dinheiro andando no meio da galera. Isso faz com que os preços subam, uma vez que, quando se tem muito dinheiro, as pessoas vão gastar. Quando se tem mais demanda, pela teoria clássica da demanda, os preços vão tender a subir. Então, você quer dizer que a pessoa que não tem uma educação financeira, que não guarda dinheiro, ela favorece a inflação? De alguma maneira, sim. De alguma maneira, sim, porque todo o dinheiro que cai na mão dela vai direto para o giro do consumo. E quanto mais procura, a lei da oferta e demanda se aplica. Se tem mais procura, se tem mais demanda ali, então o preço, consequentemente, vai subir. Então, a primeira causa é essa, geralmente a que mais se combate com política monetária, porque aí a política monetária é questão de aumentar juros para tirar dinheiro da mão dessa galera e tal. Agora a gente tem outras coisas que podem causar inflação. A inflação ela pode ser causada, por exemplo, por um excesso de gastos do governo, e com isso o governo ele lança mão da criação de dinheiro para se financiar. O que é criar dinheiro? O governo então ele inunda a economia com dinheiro que não tem lastro, digamos assim, e isso causa inflação porque esse dinheiro vai para comprar coisas e os preços vão subir. Então, o excesso de gastos do governo costumam gerar inflação. E também nós podemos ter a inflação causada por crises de abastecimento. Então, por exemplo, quando se tem grandes desastres naturais, quando se tem guerras, quebras de safra, diversos fatores que podem causar quebras de cadeias produtivas. Como foi a pandemia, Como foi a pandemia, como seria um tornado, como aconteceu, por exemplo, quando uma sequência de temporais devastou um pedaço do Rio Grande do Sul, isso gerou uma determinada inflação nos alimentos, que lá é um grande produtor de alimentos. Então, isso também pode causar inflação. Só que, com a economia globalizada, nós chegamos até a discutir isso em outro episódio, mas com a economia globalizada, isso está acontecendo quando se tem crise de abastecimento em um determinado lugar do mundo
aumenta-se o preço em outros lugares. E isso começa ali na crise do petróleo, na década de 1970. Então, quando se tem as crises do petróleo, por exemplo, se vê esse aumento dessa globalização nesses preços. Portanto, o petróleo, como ele causa inflação, sobretudo de custos, então, na medida que vai acontecendo, então esses preços eles tendem a subir. Aí a pandemia, por exemplo, do Covid-19, isso fez causar muita inflação em determinados produtos, por exemplo, produtos relacionados à tecnologia, produtos relacionados à área da saúde. Então, a inflação ela está amarrada especialmente em oferta e demanda. Voltamos à oferta e demanda mais uma vez, né, Márcio Dourado? Porque é interessante a gente entender isso, mas a questão da oferta e demanda, ela é um fator isolado que ela pode causar inflação até em grupos pequenos ali de comunidades, né, de pessoas, setores ali, dependendo do ciclo econômico ali que gira de produtos e serviços daquela região, né? Ela pode ser aplicada por regiões, né? Isso mesmo, a oferta e a demanda ela é setorizada e pode acontecer, e é interessante que questões relacionadas à oferta e demanda, ela nos permeia o tempo inteiro e muita gente não leva em conta isso na hora, por exemplo, de planejar um negócio, na hora, por exemplo, de planejar uma expansão, de poder tentar atuar dentro desse contexto econômico. Então, inflação, oferta, demanda, eles andam lado a lado. Eu achei interessante uma coisa que você falou, essa coisa relacionada a as pessoas gastarem mais dinheiro, ela influencia a inflação porque causa, né, o efeito da oferta e demanda. Mas a questão do governo imprimir dinheiro, que é a questão do governo injetar dinheiro na economia sem ser relacionada à produtividade, o governo, hoje, os bancos imprimem mais dinheiro do que o próprio governo, não é isso? Sim, quando a gente fala o banco, ele imprimir dinheiro é um monopólio governamental. Uhum. Só que os bancos, eles têm uma capacidade de gerar o que nós chamamos de moeda fiduciária. A partir de uma licença que o governo dá, os bancos comerciais, eles podem gerar o chamado multiplicador bancário. E é uma conta muito simples. A cada R$1 que está depositado no banco, ele pode emprestar 10 vezes aquele dinheiro. É isso. Isso é o multiplicador bancário. Ele não vai imprimir, mas ele vai fazer o Pix e pôr na conta. Imprimir o dinheiro, eu falo assim, porque ele cria um dinheiro do nada e o dinheiro, como ele é números, né? Isso, então a gente chama isso de moeda fiduciária. Moeda fiduciária. Então o banco, se ele receber 1 milhão de depósito, ele empresta mais 9. Mais 10, na verdade. É o próprio milhão mais 10. Mais, 10 um pouquinho menos total. Porque ele tem que deixar um pouquinho guardado como custódia lá no Banco Central, que é o depósito compulsório. Então, diante disso, se as pessoas começam a tirar dinheiro de depósitos dos bancários e começam a fazer investimento, os bancos começam a ter menos poder para poder imprimir dinheiro e fazer empréstimo? Em tese, sim. Mas a gente tem que lembrar, é importante lembrar que a alavanca da economia moderna, ela se dá justamente por essa intermediação bancária, que faz com que as pessoas, as empresas, os governos possam guardar os seus excedentes e ter esses excedentes multiplicados em investimentos, buscando isso. Mas quando faltam ativos nos bancos, quando as pessoas recorrem às suas poupanças, sejam quais forem, os governos, as empresas recorrem a essas poupanças, às suas aplicações, isso faz com que a economia também gire menos, pois, afinal de contas, ela vai girar só uma vez, que é aquele valor da economia real, e não vai girar as 11 vezes, que seria o valor da economia monetária. Ou seja, se a pessoa gasta mais, ela influencia a inflação, e se a pessoa gasta menos ela também influencia a inflação. Então, quer dizer o quê? Isso mostra que o debate sobre inflação, ele não é um debate isolado, ele é um debate multifacetado, que envolve uma série de coisas, mas que é importante que as pessoas, especialmente o empreendedor, se ligue sobre questões relacionadas à inflação e busque se antecipar a esses movimentos. E como se proteger, Márcio Dourado, então, da inflação? Depende.
Uma vez um amigo meu, economista, falou assim, a melhor saída é o aeroporto. Mas eu acho que não, eu não sou tão radical assim não. Vamos ser otimistas. O que acontece? A inflação, ela busca, ela desafia as pessoas a refazerem seus planejamentos. Então, por exemplo, se uma pessoa é um empreendedor e produz bens de consumo, se você produz bens de consumo e você tem produtos da linha A, que é a premium, a linha B, que é a mediana, e a linha C, que é a linha mais básica, e a gente está vivendo um período inflacionário, é hora de investir menos e produzir menos a linha premium. Produzir um pouco mais da linha mediana, produzir muito mais da linha mais baixa, digamos assim. Mas por quê? Porque, pura e simplesmente, se você tem inflação, é hora de você replanejar a sua produção para atender as pessoas que estão perdendo o seu poder de compra. Se elas estão perdendo o poder de compra... Configura o seu produto ao poder de compra da população. Isso. Se você está lá, você que gosta muito de inovação e vai lançar um produto e... Pega essa dica aí, pessoal. Você que é empreendedor, pega essa dica aí que ela vale ouro. E esse produto, ele tem lá, sei lá, vamos pegar aqui por gigabyte. Tem o de 16 GB que é o básico, o de 32 que é o mediano e o de 128 que é o top de linha. É lançar menos do de 128, por quê? Num período inflacionário, o mais barato ele vai ser consumido. Então, esse tipo de coisa é como se precaver da inflação. Para o empreendedor, planejando formas de lançar produtos ou de administrar... Ou adaptar esses produtos. Vou dar um exemplo, eu acho que simples, que às vezes você vai no supermercado e tem uma melancia inteira para ser vendida. Aí eles começam a pegar a taia da melancia, embala ela e vende só a taia da melancia. Ou um pacote de arroz que era de 5 quilos, você começa a ter pacote de 3, de 500 gramas. É uma maneira, mas tem outros detalhes aí por trás disso. As famílias no Brasil estão mudando. Então, por exemplo, as unifamiliares não vão levar ali uma melancia inteira para casa e tal. Só que as empresas descobriram um negócio e criaram um tipo de inflação, não é um desses tipos teóricos, mas que a gente... Chegamos a mais um tipo de inflação, Não, mas então. isso não é bem um tipo, é algo assim, é um fenômeno. Eu já fui chamado para falar sobre isso na mídia algumas vezes. Você já reparou que quem for mais antigo aí, se seu número do seu RG for menorzinho um pouco, você vai lembrar que antigamente você comprava uma caixa de bombom, uma caixa de chocolate, ela era imensa. Ela tinha muito chocolate. Ou então aquela barra de chocolate, eu vou pelo chocolate, que é algo assim, aquela barra de chocolate, ela tinha 200 gramas. Caixinha de bis vinha isso. 40, se eu não me engano. Aí você já pegou pesado, mas vinha muito. Aí tá, de repente a barra de chocolate passa a ter 150 gramas. Depois passa a ter 100 gramas. Semana passada eu fiquei revoltado. A barra de chocolate, a mesma que eu comprava na minha infância, ela tinha 70 gramas. Isso tem um nome. O sabão em pó, que tinha 1.000 gramas, era de 1 quilo, hoje está com 800 gramas. E outro dia eu vi um miserável com 700. Isso também é um tipo de inflação, mas ele não é categorizado teoricamente tudo, mas é um mecanismo para lidar com isso. É a reduflação, que é o quê? Se reduz a quantidade do produto... Para se manter o preço. Para pelo menos segurar mais um pouquinho aquele preço. Isso faz com que as pessoas tenham a sensação... Por exemplo, a pessoa sai para comprar 3 caixas de sabão em pó. Mal sabia ele que a caixa de sabão em pó tinha 1 quilo, agora tem só 700 gramas. Então, também é uma forma de ter inflação. As pessoas levam menos pagando a mesma quantidade. Muito bom, Márcio Dourado. Sim, a inflação é um monstro que apavora muita gente, mas... Tanto que o símbolo dela é um dragão. Aí pra você ver, tá vendo, gente? Tem o dragão, tem o leão, né? Tem alguns símbolos aí que assustam muita gente, mas é um fator que a gente tem que obter conhecimento para se blindar de alguma forma ou também não ser pego de surpresas ou ser refém, né, desse monstro que assusta tanta gente. Então, quero te agradecer por falar sobre inflação. Eu queria que você deixasse um recado aí para o pessoal que está nos assistindo sobre o MDD ou sobre inflação, algo que você poderia somar com ele como uma mensagem, como de praxe em todos os nossos episódios aqui, né, Márcio? Claro. Você, da audiência do Mapa do Dinheiro, sempre busque se proteger da inflação. Como é que a gente se protege da inflação? Tenha renda
ativa quer dizer o quê? Ganhe mais do que você gaste e busque sempre investimentos que paguem a inflação mais um prêmio além da inflação. Sem isso, meu amigo, você vai ficar igual o livro do Ariano Suassuna, O Santo e a Porca. Quando estoura a porca, o dinheiro seu já não vai valer mais nada. Portanto, procure se proteger da inflação. Quem chega primeiro consegue beber água limpa. Então, quando você se protege da inflação, você vai estar valorizando o seu trabalho e o seu dinheiro. É isso aí, você viu, né, pessoal? Então é buscar uma forma de ganhar mais dinheiro, aprender a poupar um pouco do que você ganha e também na segunda fase você aprender a investir, né? Aprender a fazer o dinheiro trabalhar para você. E é esse o nosso objetivo aqui com o MDD. Então, se você quer saber mais sobre outros temas, nós já temos episódios postados sobre temas relacionados à economia e finanças. Curte o nosso conteúdo, compartilhe o nosso conteúdo com outras pessoas, se inscreva no nosso canal, porque isso ajuda a gente a ter mais alcance e a gente pode cumprir melhor o nosso propósito, você nos ajudando, tá bom, pessoal? Então, nós ficamos por aqui, eu sou Gederson Wagner, nós estamos aqui no Estúdio Sigma para mais um episódio do MDD e a gente se vê no próximo episódio.